Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Instagram da Band. Nós estamos começando mais um quiz pela Band FM, pelo Instagram da Band FM Sorocaba, já se tornando tradicional o nosso quiz, né? O nosso bate-papo, a nossa resenha com os nossos convidados. E você que está acompanhando, participa, interage. Então eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no nosso quiz da Band FM Sorocaba. Olha, muito legal. A gente começou o bate-papo com o Átila Abreu, o piloto Átila Abreu, que aliás lidera a nossa competição aqui com 12 pontos. O veloz Átila Abreu é o líder da nossa competição. A gente tem o jornalista Djalma Luiz Benetti, o Deda, que é o vice-líder, tem 11 pontos. Aí o jornalista também Luiz Carlos Quattarolo, nosso mestre repórter, com 10 pontos. O Edson Vieira, atual técnico do São Bento, também com 10 pontos, participando aqui da nossa resenha. O Guilherme Sereta, o ex-árbitro Sereta, com 8 pontos. Tivemos a participação do Rodrigo Hard, que é o capitão da Seleção Brasileira de Futsal, 6 pontos no quiz. O jornalista, também narrador esportivo Jorge Vinícius, com 5 pontos. E o Lanterninha, esse imbatível, meu professor João Batista Lopes Abelha, professor Abelha, é o Lanterninha com 1 pontinho no nosso quiz. E hoje, o nosso bate-papo, a nossa resenha, já vou estar dividindo tela com um cara que eu admiro muito, um cara que eu conheço há muito tempo, não tenho uma relação pessoal com ele, mas conheço do futebol porque eu me lembro realmente de vê-lo começar na carreira como jogador de futebol profissional, um cara que foi campeão no Palmeiras, um cara que foi convocado para a seleção brasileira, disputou Copa América, um cara que foi vice-campeão paulista, um cara, enfim, a gente vai falar muito sobre ele. E você que é ligado no futebol, ligado no esporte, você vai saber que o nosso convidado deixa eu achar o meu convidado aqui, estou achando, já vou dividir tela com o meu convidado desta iniciando a semana no nosso quiz, já ele vai pintar aqui para dividir tela comigo, para bater um papo, para fazer uma resenha, para recordar. Quero saber se ele é bom de quiz, bom de memória. Tá lá, meu querido Odair Patriarca, o Bruxa, é o meu convidado desta live de segunda-feira. Odair com muita história no futebol. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, participar conosco desse bate-papo, para a gente contar histórias aqui, mais histórias. Então, Odair, estou muito feliz de você ter aceito, estar participando conosco aqui da Band FM, com todos os nossos amigos. Cara, um prazer tê-lo aqui. E a pergunta inicial do nosso quiz, que eu faço para todos os nossos convidados, é esse momento, né? Esse momento novo, difícil, chato, um momento que nós estamos aprendendo a conviver, mas com muita preocupação, porque a gente está vendo várias vidas se perderem, sendo ceifadas aí ao longo dos últimos dias, que é a pandemia, o coronavírus. Então, primeiro, boa noite. Como é que está o teu dia a dia aí, convivendo com a pandemia? Está em quarentena, Odair? Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com todos os ouvintes aí da FM. E fazer parte aí, junto com vocês aí na Band, é sensacional. E esse momento a gente tem que pensar em vidas, né? A gente está tomando os cuidados devidos, seguindo as orientações dos órgãos da saúde. Eu, principalmente, que lido com a garotada lá em Riversul. Então, a gente está atendendo os órgãos da saúde e se cuidando. A gente tem que se cuidar, né? Então, esse momento aqui, não adianta você falar do outro. Você tem que primeiro olhar em você. Se você estiver cuidando, você está cuidando do próximo. Tá certo. Odair, eu falava com o Deda, Djalma Luiz Benetti, o Deda, na sexta-feira aqui, também participando da nossa live. E é claro que saiu o seu nome, falou, segunda-feira quem vai estar participando é o Odair. Eu contava para ele que eu me lembro muito bem de você, na época que nós tínhamos as preliminares do Walter Ribeiro, o jogo de São Bento, você jogando loirinho, eu lá na arquibancada, olhando, aquele cara do meu tamanho, menininho jogando, tá lá jogando, e você se destacava pela sua força de vontade, pela forma que foi o grande destaque da tua carreira. Né? E eu me lembro muito bem dessas imagens do Walter Ribeiro, você jogando nas preliminares, enfim, você conseguiu destaque, você se tornou um profissional de futebol e um... Daí, rapidinho aqui, Odair, só para cortar aqui, vamos lá. Peraí, Odair, peraí. Você está me ouvindo aí, né? Eu estou ouvindo você bem. Tá, deixa eu só tirar essa telinha que queria até. Então, Odair, e aí eu me lembro muito bem de você nas preliminares. Então conta pra gente, porque você chegou a treinar
no campo do Jeca, que a gente tinha aqui do São Bento, você não é dessa época do campo do Jeca? Opa, sou sim. Eu cheguei em Sorocaba em 1973. Aí meu pai, nós mudamos ali para o Cerrado e eu comecei a jogar no campinho do Seu Luiz lá, que era o Esporte Clube Jardim Belmejo. Aí depois mudou para Patriarquinha e depois eu mudei para Vila Aro e o Adãozinho jogava no São Bento, lá no Humberto Reale. E eu fiquei muito amigo da família do Adãozinho. E nós tínhamos uma criançada que brincava de bola e o Adãozinho marcou uma preliminar lá com o timinho do Pré-Mirim do São Bento, no Humberto Reale. E aí nós fomos jogar lá contra eles. E eu fui em 75 isso, ó. Eu fiz 15 minutos no time B do São Bentinho lá, que eles tinham me escolhido para jogar lá, fazer teste no São Bento, no Pré-Mirim, o Fernandão, e fiquei 10 anos no São Bento. Então, essas preliminares que você fala, já foi no SIC, né? No Walter Ribeiro. No Walter Então, Ribeiro. mas eu já comecei lá no Humberto Reale. Lá atrás. A gente já era gandula, participava lá, pegando bola. Depois passei pro Walter Ribeiro. A gente fazia. Você chegou a ser treinado pelo Mug? Não, pelo Mug não. Pelo Mug não. A única história que eu tenho com o Mug, você acredita? Ele me falsificou para jogar um torneio. A única vez que eu joguei. Agora o meu irmão não. Meu irmão já jogou bastante com o Mug. Eu lembro do Mug, na época que o São Bento fazia, o pessoal do São Bento Juvenil, Dente de Leite, enfim, treinava ali no campo do Jeca, aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Ali tinha um espaço que era chamado Campo do Jeca. Sim, então, eu vou chegar até lá. Nós treinávamos lá, já com o Nenê Boteco, né, que faleceu. Nenê. Então a gente saía, pegava aquela linha de trem, tudo a pé, né, a criançada saía tudo lá para lá, ia pro Jeca treinar. Mas as preliminares no SIC, sim, foram muito, muito boas mesmo. A geração nossa era muito boa. Nós tínhamos aqui um time no São Bento muito forte. Você vê que uma equipe sub-20 do São Bento, nós enfiamos 7-2 no Corinthians. Então, quer dizer, o time do São Bento, a base do São Bento, é isso que a gente não pode perder. Tomara a Deus que eles possam aí, com o Kiki, com o pessoal todo aí, elevar esse moral aí do Ninho do Azulão, para que a gente possa retornar a criar em casa. Nós precisamos disso. Então, você vê, você falou da preliminar, ficou marcado para você. Claro. Nós temos um time muito bom. E fazer preliminar, poxa, a gente tem que voltar com isso também, com as preliminares, sabe? Não importa se é a garotada, se é o Master, mas tem que voltar a preliminar. Porque você fica lá 3 horas esperando um jogo principal. Aí, às vezes, o jogo sai, um jogo feio, lá 0-0. Pelo menos o cara não perdeu. Foi lá, se divertiu, matou saudades, enfim. É um caso para se pensar. Ô, daí, nessa época aí, se eu tiver errado, você vai me corrigindo. Então, eu estou puxando pela memória. Mas você é da mesma época do Luiz Antônio, zagueiro? O Dodô? Isso. Jogava ele e Tutu no profissional. Isso. O Dodô jogou comigo no Figueirense, no profissional. Eu fazia preliminar dele. Que legal, cara. Eu alcancei eles. E o Hélio goleiro? O Hélio. Eu lembro do Hélio, lembro do Amadeu, zagueiro. Sim, Hélio, Amadeu, essa geração toda minha. Pô, que bacana. Polica, Eduardo, tem o pessoal de São Roque que vinha, que era um tremendo time. O Zito. O Solano também é dessa geração ou não? Oi? Solano. O Solano, amigão, ele. Solano. É uma pena que aconteceu a morte, né? Sim. Eu encontrava com ele direto aqui, porque eu moro aqui vizinho do Shopping Sorocaba, né? E ele fazia o trabalho ali na direção da segurança. E aí, pô, o Celso Solano era gente finíssima. Sim, o Celso que brilhou no São Bento e depois jogou com muito destaque no Santos também, né? Sim, foi ele e o Nildo, né, pro Santos. Ele e o Nildo, exato. Não, pra você ver, são jogadores formados tudo no São Bento. Agora daí, a gente está falando muito essa semana a respeito de racismo, preconceito, tudo
claro, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, o movimento lá nos Estados Unidos. Não sei, deixa eu tentar linkar uma coisa com a outra aqui. Você, comecinho de carreira, esse comecinho com o São Bento e tal, até pelo seu porte físico, aquela coisa, você era pequenininho e tal. Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito que você possa falar, puta, eu tive preconceito, ou não, tudo lance de bola, tudo tranquilo, você não teve esse obstáculo no seu início de carreira? Eu acho que o bullying ele sempre houve comigo, sabe? Tanto pela parte do físico, que eu era raquítico, porque eu nasci com mal de semioto. Eu, graças ao doutor Eduardo e o Nenê, que é da academia, ele e o Darcy, Opa, nossa, Nenê Medeiros de Moraes e Darcy Medeiros de Moraes, do Maciste. isso! É, rapaz. Cima ali do mercado municipal, eles Sim. tinham academia ali. Então, eu comecei no São Bento. Todo mundo chegava lá, tinha o pessoal que assistia as preliminares lá, todo falava assim: ah, ele é bom, mas não vai dar nada. Muito franzininho, muito magrinho, muito pequenininho, muito não sei o quê. Mas eu sabe o que acontecia? Eu tirava isso como uma força para mim, porque eu ia dar a volta lá na frente. Porque eu falei, poxa, se eles falam que eu sou bom, mas por causa do meu tamanho eu não posso jogar junto com eles, isso é uma coisa que eu nunca deixei me abalar. Então eu tirava como força. E como eu, graças a Deus, depois desse tratamento aí, eu cresci 13 centímetros, fiquei assim, massa! Fiquei Você 13 mudou de centímetros. posição também, né? Porque eu me lembro de você jogando no meio. Sim, eu comecei de volante e meia. Isso. Eu era meia direita, né? Mas aí o Nenê me lançou no profissional como volante no jogo contra a Internacional de Limeira. E depois o Cabralzinho veio e me lançou de lateral direito para marcar o Zé Sérgio naquele 84 que apagaram a luz, fizeram aquela bagunça Sim. com São Bento lá. Mas o bullying eu sofria desde de tempo. Mas o que me chateou mais, cara, não foi esse tempo. Foi o tempo que eu fui agora como treinador para fora, né? Na Lituânia. Não sei se você ficou Sim. sabendo. Ali na Lituânia, até eu ia tocar nesse assunto chato, vou até usar um termo aqui meio pesado para quem não sabe, mas Mas lá te confundiram, você foi espancado lá, né? sim, me entenda. Aquele joelho daquele guarda em cima Floyd, do Jorge, né? isso. Floyd. Aí, cara, eu lembrei a mesma coisa, passou um filme de volta para mim. Porque é aquilo que eles fazem. Eu cheguei para acertar um contrato de 2 anos como treinador lá. E o Armandinho, que jogou aqui comigo no Guaçuano, tinha me indicado, mas ele estava comigo. E nós fui lá, acertei o contrato, que eu ia dar o primeiro treino à noite, porque estava muito frio, estava 6 negativo, e a gente ia treinar indoor. O primeiro treino à noite só. Eu falei assim, vamos sair dar uma volta aí no quarteirão? Rapaz, eu acabei de chegar. Saí e dei uma volta. O Armandinho passou para mim, professor, corre, corre, corre. Corre do quê? Não fiz nada. Aí o cara já chegou e deu pá! Deu uma sarrafada em mim, cara. Tava neve. Eu caí. Aí que eu caí, ele me chutava. Pá, pá, chutava. Aquele pé em cima do meu pescoço, assim. Eu lembrei muito o joelho em cima do George. Aí eu vejo que o racismo foi pela língua. Porque falaram que roubaram um anel lá, um romeno roubou um anel. Aí depois foi ver o vídeo. Não tinha nada a ver, nem comigo, nem com o Armandinho. Mas eu fui preso, apanhei 20 minutos. Mas o que me deixou mais triste, cara, foi eu ter escrito para o Itamaraty responder para mim assim: lamentamos o ocorrido. Então, poxa, hoje você vê o que aconteceu aí? Parou o mundo, Parou parou o o mundo. mundo. Eu apanhei que nem um cavalo, então eu teria que morrer para ter um valor. Então, alguém tem que perder a vida para a turma valorizar as coisas. Eu E acho muito não houve errado isso. nenhuma reparação, Nada, Daí? nada. Nada. Eu tenho um e-mail guardado comigo, que eu escrevi para eles, porque é o seguinte, no momento que eu apanhei daquele jeito, eu voltei lá pro hotel, e falei para os tradutores lá, traduz porque veio a chefe do país lá, porque eles agrediram errado, né? Aí saiu tudo errado, as matérias no jornal, que pegaram um brasileiro errado, enfim. Aí ela veio pedir desculpa. Eu falei, tudo bem, pedir desculpa, mas só que é o seguinte, a senhora vai acertar com os presidentes aí do clube que eu estou voltando para o Brasil.
Eu não vou ficar aqui só, me desculpa, mas eu não vou, porque eu queria que o filho da senhora chegasse no Brasil e fosse agredido como eu fui. Porque a hora que eu gritei, please, please, ninguém me deu atenção, ninguém me deu sinal que eu poderia falar com eles. Eles foram me batendo. E aí me lembrou dessa morte aí. Então, quer dizer, eu preciso morrer para que algo aconteça? Não. E eu não quis, porque eu poderia ficar lá no país e tirar milhões deles. Porque era a minha lei, foi tudo a meu favor. Mas não, eu queria voltar para o Brasil. Até minha família falou, poxa, depois que você apanhou, você poderia ter ficado. Eu falei, não, não, vocês não sabem o que é isso. A gente brinca às vezes, até brinca, mas só eu sei o que eu passei em 20 minutos. E quando eu vi essa imagem, veio tudo à tona para mim. Porque eles me jogaram no chão, pô, eu sem nada. Eles não me deram o direito de falar um A. Eles chegaram batendo. Sabe aquelas lâminas, aqueles coturno que tem aquela lâmina de aço, né? Chutava. Como eu fui atleta, então a gente se defendia. O meu queixo ele espremia, cara. Espremia assim, com a perna em cima de mim. Então, quer dizer, tudo isso que o Jorge passou, eu passei lá em 20 minutos. Eu apanhei. Mas que ano foi isso daí? Oi? Que ano foi? Foi 2014. 2014. É. Não faz tanto tempo assim, né? Não, eu vou recorrer. Não, e a gente precisa falar, viu? Precisa mostrar, precisa falar. O mundo parou, como você disse. Chega uma hora que precisa ter um basta, né? Essa questão do racismo, essa questão de gênero. Hoje não cabe mais isso. Você não pode medir uma pessoa ou qualificar uma pessoa pela cor, pela pele, pelo estilo que a pessoa se veste, ou enfim, pela questão sexual da pessoa. Isso não cabe mais. Estamos no século XXI, né? Júnior, olha, eu acho que isso não deve nem ser discutido. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele criou todo mundo igual. Então, quer dizer, poxa, você diferenciar um de outro, e é triste quando você vê isso, cara. Quantos amigos eu tenho que são negros? Quantos amigos eu joguei? Eu amo a turma, mas não sei o que o ser humano, por isso que eu acho que Deus está cuidando, Deus está consertando, porque nós temos que ser humanizados. Tá muito feio, tá todo mundo dizendo oba-oba, aluno que vai, bate em professor, filho que não respeita pai, enfim. Você viu essa situação desse garotinho lá de Recife? Sim, uma senhora. Terrível também. Poxa, se coloque no lugar da mãe daquela criança. Pô, será que ela não teve. Ela não pôde segurar o garotinho? Poxa, como a empregada cuida do filho dela, ela cuidaria do dedo do outro. Poxa, isso é uma inversão de valores. E as Não tem a coisas dúvida. ficaram. Tá triste. Tá triste. Agora, eu falei coisa boa. Falar da sua carreira, pô. Sua carreira decolou, né? Que aí você sai do São Bento, você tem uma passagem, acho que no Piauí, né? Que você jogou no Piauí, voltou, enfim e tal. Aí você foi parar na Ponte você foi parar no Palmeiras você jogou na Seleção Brasileira, jogou no Juventude, foi campeão. Enfim, você é um cara vitorioso no futebol, né, André? Sim, graças a Deus. Viu? Então é isso. Esse momento que você citou, do pequenininho, quando eu cheguei em Los Angeles, cara, com a seleção brasileira, a primeira convocação, é uma coisa que é imensurável você tentar traduzir o que é o sentimento de um cara que foi convocado pela primeira vez para a seleção. Eu cheguei em Los Angeles, nós fomos jogar contra o México, nós ficamos 20 dias lá. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu atravessei a rua do hotel, fui numa banca de jornal, comprei um cartão postal e mandei para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo Álvaro Vieira. Isso! Que tá lá, cuidando da gente. Isso. Mandei para ele. Cheguei até aqui. Muito obrigado pelo que o senhor me fez. Porque foi a única pessoa, né, tirando o Nené e o Darcy lá da academia, que me ajudou no futebol. Foi o doutor Eduardo que se importou comigo. Teve essa preocupação de tirar o raio-x do núcleo. Então, quando eu cheguei na seleção, cara, não tem palavras que possa preencher. Foi uma convocação feita pelo Falcão, né? Foi logo depois da Copa de 90, né? E se eu não estiver errado, você foi com o Gil Baiano ou você foi com o Cafu? Eu fui com o Gil e... De lateral. Mas é o Mazinho, né? Com o branco. Sim. Então, quando acabou a Copa, aí o Falcão foi e fizeram uma renovação. Isso. Aí teve a decisão caipira. Que, na verdade, só cortando, eu falei do Cafu, mas o Cafu em 90 não era lateral, né? Não. Aí teve a convocação. Teve aquela final caipira, né?
Bragantino e que o futebol teve que ir lá fazer a dança do interior, porque futebol só deu no interior, né? Foi. E aí o Falcão foi ver o Márcio Santos em Novo Horizonte na final. E acabou me vendo. Então, do Novo Horizontino foi o Maurício Goleiro, o Márcio Santos, o Paulo Sérgio e eu. E do Novo Horizontino foi o João Santos, o Mauro Silva, o Gil Baiano e o João Santos. Eu falei o João Santos? Falei, Não, né? não. E o Mazinho. Mazinho, que, aliás, jogou aqui. Então, jogou no São Bento. Então, para você ver, foram 8 jogadores daquela final caipira convocados para a seleção, nessa renovação da seleção brasileira. E o Márcio Santos, que o Paulo Sérgio teve a sequência e foram tetracampeões em 94. E eu parei na Copa América, mas para mim, olha só, como que foi a minha convocação? Porque meu passe era do Rio Branco de Americana. Isso. Eu estava emprestado para o Novo Horizontino. Aí, nessa final, o Tele Santana foi jogar contra a gente e me levou para o Palmeiras. E aí, no final de 90, fiz aquele término de ano ali, um mês e pouco ali com o Palmeiras, e o Palmeiras foi lá e comprou meu passe do Rio Branco de Americana. E nisso saiu a convocação, depois da final caipira lá, que foi em 90. Então, aí você está contando uma coisa que eu não sabia. O cara que te indicou, então, para o Palmeiras foi o Tele Santana. Tele Santana que chegou para mim no jogo Palmeiras e Novo Horizontino, ele falou, Odair, ele me chamou do lado lá depois do jogo, falou, Odair, você quer jogar no Palmeiras? Eu falei, pô, você está de brincadeira, né? Poxa, porque é todo sonho de um atleta, não que o São Bento seja pequeno, não que o Novo Horizontino seja pequeno, para mim sempre foram grandes, mas só que é o seguinte, o sonho de todo atleta que joga na divisão como o São Bento, que é um campeonato à parte, você sonha em jogar num time grande. Então, poxa, ele chegou com o Palmeiras, e estava Santos, estava Atlético Mineiro, tudo atrás. Aí eu voltei para o Rio Branco de Americana e não podia mais jogar, porque era da intermediária, o Rio Branco, e acabou a inscrição. E aí o Tele Santana tinha falado aquilo, eu fui para Itaporanga. No que eu cheguei em Itaporanga, ele tocou o telefone, se apresenta quinta-feira no Parque Antártica. E aí eu cheguei no Parque Antártico, ele estava lá com a camisa, me esperando. Cheguei numa quinta-feira, 15 dias parado do campeonato, que tinha terminado a decisão. Ele me colocou 3 voltas no Parque do Piqueri e já me colocou no jogo domingo. Ele chegou assim, Odair, você é jogador, ponto. Faça o que você sabe que eu gosto de você. Pronto, desse jeito. Tirou o Edson Abrobão, que era o capitão do time do Palmeiras. E tinha nome, né? O Edson já tinha disputado a Copa de 86. Então, e aí deslanchou, né? Porque depois o Palmeiras, você sabe, você tá num time grande, qual é o seu próximo passo? Eu quero vestir amarela. Eu quero chegar na seleção brasileira. E foi isso, cara. E aí você pegou um bonde, né? Pegou um bonde do Palmeiras, que foi o bonde da Parmalat, né? O primeiro bonde da Parmalat você tava, né? Sim, eu que fiz o teste da camisa, da primeira camisa que nós vencemos o Cruzeiro, houve um teste de fio para lançar aquela camisa larga, calçãozão. Então eu usei no treino para ver se, porque eu subo bastante. Então fazer o teste. Pô, aí saiu a mancha, eles tiveram que trocar o fio. Você viu que saiu um verde meio clarinho? Sim. Não era aquele verde. Não era uma camisa lá nível Palmeiras aquela. Não achava legal, não. Não era tão bonita não como a Verdão. Eu acho que o Palmeiras bonito é o verde Coca-Cola que tava lá. Você tem, foi campeão com ela. Né? Era muito lindo, aquele uniforme do Palmeiras. Que era uma camisa da Adidas, né? Da Adidas? Isso. Da Adidas. E esse último também tá muito bonito. Então, aí deslanchou. Aí time grande, seleção, aí foi tudo legal, cara. Aí chegou a Parmalat, e aí houve aquela coisa, né? O Tassili, que foi nosso treinador aqui no São Bento. Chapinha. Isso. Ele chegou no Palmeiras e começou a montar o time de 93, que nós quebramos de jejum, lá com o Corinthians. E aí, ele começou o campeonato, só que o Luxemburgo chegou. E aí, houve esse negócio da Parmalat, o Brunoro chegou para mim e falou se eu iria para Caxias do Sul. Aí foi eu, o Galeano e o César, goleiro. Sim. Nessa transição de Parmalat, porque eles pegaram o Juventude também, porque eles compraram uma fábrica da Parmalat lá em Feliz. E aí ficou Palmeiras, Parmalat, Juventude, Parmalat. Então, aí foi Dorival Júnior, foi Cuca, foi Maurílio, foi Jean Carlos, enfim, ficou os jogadores do Palmeiras e Juventude todos iguais.
Sim, aliás, até o Cafu, né? Teve que dar uma passada lá no Juventude, né? Porque ele Então, saiu. o Cafu, nessa transição dele para vir para o Palmeiras, ele teve que ir para o Caxias fazer um Isso. jogo com a gente, só que lá o lateral era eu. Titularíssimo, né? Aí ele teve que jogar de ponta, de meia. Aí Não, eu mas falei bela assim, história. O Daí, conta uma coisa. O Daí que é de Itaporanga, mas reside em Sorocaba. Até achei que você não estava morando mais em Sorocaba quando a gente falou. Você mora em Sorocaba. E só para deixar destacado aqui, hoje casou, tem filho, já é avô, como é que tá aí? não, eu sou tio. Eu, Tio? eu fiquei namorando um tempo, mas não deu certo. Ela foi para Holanda. Aí não casei, eu tô solteiro ainda. Porra, Daí, Mas você não casou aí mesmo na bola, bicho? não, você vê que coisa, rapaz. Mesmo na seleção brasileira, como eu falava. Se não casar agora, você não casa mais. Aí, mas graças a Deus, eu tive sobrinhos, né, que perderam os pais muito cedo, e aí eu assumi o papel de pai, né? Bacana, Então, claro. criei o Aliás, Guilherme. O Guilherme foi jogador, até jogou no Curitiba, o Rafael passou pelo São Bento, o Fernão, hoje eles estão todos nos Estados Unidos, né? Mas graças a Deus, muito bem, aqui em estão Sorocaba eu tenho. jogando ou não? Hã? Estão jogando nos Estados Unidos? Ele joga e faz um trabalho com as mulheres lá no futebol. Ah, legal. Agora, o Daí tem uma outra coisa bacana também que marca a tua vida em Sorocaba, que eu vou falar o nome, e aí eu queria só que você. Só vou dar a manchete, e você segue com a matéria. Arara Aurora. É um lugar que todos os Todos nós, esportistas né, cara? gostavam. Que Então, saudade. a minha irmã Esther, ela se aposentou como garçonete, né? E a Cristina, a Angélica, que faleceu, Sim. então são amigas, e formaram esse Arara Aurora. E isso é incrível. Eu só fui uma vez no Arara com o Galeano e com o Edilson, que eles queriam conhecer. Nós saímos Oh, de São Paulo e viemos comer o lanche aqui do Arara Aurora, você acredita? mas era Então, gostoso, hein? Essa não, época já era na Rua da Penha ou não? é na Rua da Penha. Na Rua da Penha. E aí, poxa, sensacional. E a turma pede, né, para que eles abram esse bar, porque era um bar muito querido pela juventude Foi. das Eu acho universidades. que da nossa geração, né, que é a geração 70, 80, Hortência, não tem ninguém que não Paula, passou pelo Arara pelo menos um dia, né? E era o bar de todos, era o encontro de todos ali, realmente sim. marcou época e, enfim, tá, faz parte da história gastronômica, da história noturna de Sorocaba. Daí aqui o nosso tempo urge, sabe, tem um quiz, tem uma brincadeira aqui, a gente vai brincar muito. Eu preparei uma brincadeira aqui para a gente poder voltar no tempo, viajar a respeito de vários assuntos aqui. Esse quiz, por enquanto, tem o Átila Abreu, que você conhece, o piloto lá da Stock Car, é o líder com 12 pontos. E vale uma parmejana do Bonaparma, seu vizinho aí. Bonaparma, ali Ah, na Professor Toledo. muito Telefone do boa, por Bonaparma, o sinal. delivery, 3233-6699. 3233-6699, a melhor parmejana de Sorocaba. E o cara que fizer mais pontos aqui vai se saborear com a família, parmejana para 4 pessoas. Por enquanto, o Átila. Bom, o Átila, rapaz, ele falava comigo e quem respondia atrás dele era a Renata Fã. Quer dizer, ele foi bem, sabe? E Ele é o fazia líder aqui cola. da Ele nossa tinha uma cola brincadeira. Mas boa. é uma brincadeira, é um bate-papo, é uma descontração. E eu tentei preparar umas coisas legais aqui para você, para a gente poder voltar no tempo, enfim, recordar algumas coisas. Então a gente fala de automobilismo, Fórmula 1, tem uma pergunta aqui de Olimpíada, depois o resto tudo é futebol e a gente vai estar recordando muita coisa. Então, para começar, são 10 perguntas. As 7 primeiras perguntas valem 1 ponto, depois a pergunta 8 vale 2, a 9 vale 3 e a última pergunta vale 4 pontos. As 3 últimas perguntas são sobre Copa do Mundo. Então a gente vai começar essa descontração aqui. Fórmula 1 você assiste, né? Eu assistia o tempo do Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, o pessoal, mas eu, assim, assisto sim. Tá, então a gente vai voltar no tempo, a gente é contemporâneo, a gente vai voltar no tempo, quero falar de um cara que você não falou aí, mas é o Nelson Piquet. É, Piquet, tricampeão do mundo. Não é sim, isso? Nelson Piquet é. foi tricampeão do mundo. O Piquet foi campeão de Fórmula 1 em 81, 83 e 87. E desde a sua aposentadoria, Piquet tem sido considerado um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. É nosso, é brasileiro, Nelson Piquet. O que eu quero saber, valendo um pontinho, a perguntinha aqui para você, é o seguinte. Ó, ele foi campeão do mundo em 81, 83 e 87. A pergunta é,
Em que ano o Piquet conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, a bandeirada, a quadricular na primeira? Foi em 79, foi em 80 ou foi em 81? 81. Foi em 80. Foi em Long Beach, nos Estados Unidos. Primeira perguntinha entre sua. 80 e 81. Você chutou, foi mal. Para a gente correr aqui na Fórmula 1, a gente vai falar do grande Ayrton Senna. O Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, 88, 90 e 91. Começou no kart em 1973. Você falou de 73 aí que você começou a jogar bola. 73 você falou, né? O Ayrton Senna começou a correr no kart em 1973. Depois correu na Europa, Fórmula Ford, Fórmula 2000, nascido em 21 de março de 1960, e nós perdemos o Ayrton Senna no 1º de maio de 94, naquela curva Tamburello. Mas o que eu quero saber, Tamburello, o que eu quero saber é o seguinte: tricampeão, 88, 90 e 91. O último título foi em 91. Quantos pontos o Ayrton Senna somou em 91? 88, 92 ou 96? 98. Não, 98 não tem. 96. Presta atenção. 88, 92 ou 96? 96. 96, aí sim. Ponto para Odair, Patriarca ou Bruxa. Por que Bruxa, hein? Não posso ficar na lanterna desse negócio, não. Você já empatou com a abelha, amigo. Você já Parece empatou com a abelha. Você não vai... Por que Bruxa? Bruxa foi porque o Milton Neves, né? Engraçadinho. Milton Neves. Aliás, tá internadão, hein? Teve uma arritmia aí ontem, você viu? Pode perguntar. Mas conta aí por que ele falou. Você lembra ou não? Então, ele encontrava com ele falava, aí, ó, aí veio o Bruxinha. Aí juntou ele, que é palmeirense, Avalone? Não, o Silvio Luiz. Silvio Luiz. Ele narrava. Lembra do Silvio Luiz? Lembro, claro. Então, Silvio Luiz, começou ali, né? As narrações, Bruxinha pegava na bola. Aí veio Osmar Santos, Bruxinha também. E aí ficou. Pô, bacana. Ficou uma marca para você. Lógico, Daí, apelido, não. o daí, nunca pegou apelido. O Daí no Bruxa. Daí, pra gente falar agora, antes de pular pro futebol, vamos falar agora de Olimpíada. Vou falar dos Jogos Olímpicos de 2016. Os Jogos foram no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos. Nós tivemos 206 países que participaram da Rio 2016, com mais de 11.300 atletas. Você sabe que essa competição, esses jogos, marcou a medalha dourada no futebol, que nós não tínhamos. Você lembra disso? Olímpica. Foi a primeira medalha, a medalha de ouro. E essa medalha de ouro foi na final, né, que o Brasil disputou contra a seleção da Alemanha, 2016. A gente estava com a Alemanha engasgada de 14, do 7-1 e tal, a gente foi fazer a final lá com a Alemanha sub-23 e tal, que o nosso time tinha o Neymar, né, entre outros jogadores importantes também. Bom, resumindo, a gente tinha o Rogério Micali, que era o treinador, lembra? Rogério Micali, treinador. Você falou do Figueirense, o Rogério Micali trabalhou muito tempo no Figueirense, trabalhou junto com a Abelha lá no Figueirense. O que eu quero saber é o seguinte, essa final terminou 1-1 no tempo normal. Aí ela foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Brasil venceu. Né? Venceu por 5-4. Eu quero saber o seguinte, na cobrança dos pênaltis, quem foi que bateu o primeiro pênalti do Brasil? Renato Augusto, Gabigol ou Luan, que antes estava no Grêmio e agora está no Corinthians? Deixa eu lembrar. Renato Augusto? Renato Augusto, Gabigol ou Luan? Gabigol. Putz, tinha falado certo, é o Renato Augusto. Ele que bateu o primeiro pênalti. Foi isso mesmo, e reprisaram esses dias aí. Pois é, então, reprisou e dá aquela memorizada. Agora é o seguinte, meu amigo. Agora a gente vai entrar no futebol. E eu não posso começar a falar de futebol no quiz sem falar de 1990. Né? 1990, final caipira do Campeonato Paulista, inédita, Bragantino, Novo Horizontino. Cara, esse campeonato foi um dos campeonatos, em termos de regulamento, muito confuso. Eram 24 times, era módulo amarelo, módulo verde, não sei se você lembra tudo isso aí e tal. Campeonato confuso.
No final, o Corinthians, que foi o terceiro colocado, chegou a fazer 50 pontos no campeonato. E o Bragantino e o Novo Horizontino fizeram 58 pontos. Você estava lá. 2 jogos finais, 2 empates. O Bragantino foi campeão, número de vitórias. Até marquei aqui. O Bragantino tinha 18 vitórias no campeonato e o Novo Horizontino 13 vitórias. Antes de eu te fazer a pergunta do que eu quero saber, que você vai ter que me responder, queria que você falasse um pouco sobre este ano. O que vem na tua memória? Porque é uma situação inédita, né? Foi em 90, nós tivemos em 86 a Inter sendo campeã, mas ela foi campeã também num título fantástico contra o Palmeiras. Tinha um gigantão ali, que era o Palmeiras. Mas uma final caipira foi a primeira vez. Conta um pouco o que se viveu nesse momento aí. Nós entramos para a história porque foram 92 anos que 2 equipes pequenas não chegavam na final. Depois porque sempre era uma pequena com a grande decidindo o título. Mas 2 pequenas foram 92 anos e nós entramos para a história. Então não ficou marcado só nós, atletas, dentro de campo, mas Luxemburgo começou, Nelsinho Batista começou. Então esse ano de 90 foi um início para muita gente que galgou esse futebol intenso. Então ficou marcado, tanto para nós, atletas e os treinadores, uma nova geração que ficou encantada, né? Porque o futebol do interior apareceu de uma forma magnífica. Então ficou gravado para todos nós. Não adianta a gente querer falar alguma coisa, mas não. Novo Horizontino e Bragantino ficou marcado para a história. Agora, foram 2 empates ali. O Bragantino, pelo número de vitórias no campeonato, claro, acabou sendo justo, tinha mais vitórias que o Novo Horizontino. Mas nos 2 jogos, você sentiu que dava para o Novo Horizontino ter ganho? Sim, porque teve uma situação onde nós ficamos bravos antes, né? Porque o Corinthians, se ganha do Bragantino, daria o empate para nós na final. Aí o Bragantino foi favorecido pelo empate. Então, quer dizer, nos 2 jogos, cara, você vê os jogos, o Novo Horizontino foi uma equipe que mais agrediu, mais tentou, e a bola não entrou. E depois o Timba me acerta uma bola cruzada lá no finalzinho, bate na trave e volta na minha mão. Bate na rede e volta na minha mão. Aquilo doeu o coração naquele empate de 1-1. Eu me lembro bem, 90, esta final, e a gente torcia muito, eu me lembro, né, minha família, meus amigos, a gente torcia pelo Novo Horizontino. Adivinha por quê? Você jogava lá. Que era a nossa referência. Pô, o cara saiu aqui da nossa cidade, o cara tá lá, o cara saiu do nosso clube aqui, que é o São Bento. Então a gente tem muito isso, né? Então torce pro cara da terra. E você é um cara que honrou todas as camisas que você vestiu. E não tenha dúvida que essa final do Novo Horizontino com o Bragantino realmente ficou para a história. O que eu quero saber é o seguinte, valendo agora ponto. Eu falei que o campeonato foi zoado, assim, em termos de regulamento. Eu quero saber o seguinte, quantos times foram rebaixados? Nenhum time, 6 times ou 8 times? Esse ano de 90, quantos times foram rebaixados? Eu acho que não teve rebaixamento. Ou... Deixa eu ver. Ih, agora você me pegou, rapaz. Eu acho que caiu 6. Não, calma, vou te ajudar. Você estava indo no caminho certo, cara. Nenhum time, 4 times, porque, 8 times. Não teve mesmo. Não teve rebaixamento. Não teve. Aliás, em 89 e em 90, os 2 anos não ocorreram rebaixamentos do Campeonato Paulista. É isso mesmo, tem razão. Então, eu tinha acertado já, né? Agora, pergunta de número 5. Vamos lá, vamos viajar na história. Pergunta 5, daí. Pergunta 5, eu vou viajar no Campeonato Brasileiro. Santos e Palmeiras empataram na Vila em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, primeira fase de 91. Paulinho McLaren foi na rede, fez o gol do Santos e o Toninho zagueiro empatou para o Palmeiras 1-1. Palmeiras de Veloso, Odair, Toninho, Eduardo e Biro. Meio campo, Galeano, Dorival Júnior e Betinho. Jorginho Cantinfas, Careca, Serginho Fraldinha. Você lembra bem desse time? Lembro. O Careca Bianchese, jogava demais. Isso. Então, o nosso meio campo ali era muito forte. O Dorival Júnior e o Galeano, eles tinham um senso de marcação e técnica muito boa. Então,
O Galeano, ele é um jogador que, ele, além de ele saber jogar, ele marca muito bem. E aí dava os lançamentos para o Dorival Júnior, que enfiava a bola, e a gente na frente, pelos lados, se mexia bastante para dar essa alternativa de jogo, né? Então o Palmeiras foi um time que, em 91, foi uma pena esse 0-0 contra o São Paulo lá, e a gente não ter conquistado esse título. Aí não haveria Parmalat. 1-1 esse jogo na Vila Belmiro. Você lembra desse jogo ou não consegue lembrar? Lembro sim. Vaguei alguma coisa, mas eu lembro sim. A pergunta é a seguinte, amigo. Quem era o técnico do Palmeiras? Era o Carpegiani. Carpegiani. Eu quero saber quem era o técnico do Santos nesse jogo. 3 opções para você. Geninho, Cabralzinho ou Pepe? Pepe. Pô, rapaz, o cara que você gosta é o Cabralzinho. Cabralzinho, que era treinador? Cabralzinho, cara. Cabralzinho, esse jogo na Vila Belmiro, 91. Eu confundi. Bacana. Vamos continuar viajando. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos para um domingo, 13 de outubro de 91. É um domingo. Morumbi, clássico. Palmeiras e Corinthians. Jogaço. José Aparecido de Oliveira no apito. E aí, lembra desse jogo ou não? A Gusparada? Não sei se foi. Pô, agora você me pegou. Não sei se foi, mas vamos lá. Talvez tenha sido. Mas eu não cheguei a ver isso. Esse jogo foi 2-1, o Palmeiras venceu. Palmeiras venceu. Pro Palmeiras, 2 gols do Betinho. Certo. E quem marcou o gol do Corinthians foi o Wilson Mano. De falta. Aí o que eu quero saber é o seguinte, o Palmeiras, olha só, Ivan no gol, você citou agora há pouco, não, você citou o César, né, mas que jogou o Ivan que trabalhou como preparador de goleiros, depois com o Dorival Júnior um tempão, né, foi auxiliar com o Dorival e tal. Ivan, Odair, Toninho, Alexandre Rosa e Biro. César Sampaio, Dorival Júnior e Betinho e Edu Marangon, Jorginho e Magrão. Esse foi o Palmeiras. O que eu quero saber é o seguinte, quantos cartões vermelhos foram aplicados nesse jogo? 2, 3 ou 4? Deixa eu lembrar. Lembra do jogo? 2, 3 ou 4, você falou? Isso. Foi Toninho, cartão vermelho. Acertou. O Evair... Não, Evair não. Foi 2 cartões. 2? 3. Tá confundindo. Ó, o Evair nem nesse jogo tava. Eu escalei o Palmeiras pra você. Eu confundi o jogo mesmo. Peraí. Toninho Você acertou. Teve um do Corinthians que foi expulso. Acho que não foi o Neto. O Neto jogou? O Neto jogou. Então será que não foi esse jogo? Eu tô confundindo o jogo. Seguinte. Repete. Vou falar o seguinte. A pergunta é, foram 2, foram 3 ou foram 4? Vou te ajudar. Toninho e Neto foram expulsos. Então foram 3 cartões. 3 cartões. Vou te ajudar. Beleza, aceito. Resposta certa. Sabe quem foi o outro que foi expulso? Batia muito também. O Márcio. Então foi esse jogo da cusparada. Foi esse o jogo da cusparada. Foi esse jogo da cusparada. Você lembra bem desse lance, daí? Lembro demais. Tava perto, não, eu passei batendo palma. Se você vê o lance na televisão, eu passo batendo palma pro árbitro, por ter expulsado o Márcio. Você sabe que depois nós fomos pra seleção, o Márcio veio falando por que eu tinha batido palma. Ué, você vai lá, o Neto gospe na cara do homem, e você acha que é legal ainda? Tá certo ele expulsar vocês, meu. Eu achei que foi um ato muito impensado. Foi muito impensado. Sim, foi muito impensado. E para quem acompanha também a carreira do Neto, né, observa o Neto já falou isso diversas vezes, que ele fala que esse foi o principal erro da vida dele. Ele pede desculpa até hoje. O Neto é um amor de pessoa, meu. Conheço o Neto. Conheço o Neto. E acabou realmente perdendo a cabeça neste episódio. Ô, meu querido Odair, tem mais uma aqui. Vamos viajar no tempo. Pergunta tudo que você estava, né? A primeira pergunta você estava, a segunda você também estava e a terceira você também estava aqui, ó.
que é sobre o Campeonato Brasileiro. Vou falar de um jogo. Choque Rei. Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Sim. São Paulo e Palmeiras, 1991 também, Campeonato Brasileiro. O placar desse jogo foi 0-0. Jogo no Morumbi. E esse jogo, com esse resultado, o Palmeiras, naquela época, não sei se vocês vão lembrar, se vocês comentaram isso, o Palmeiras passou a ter 16 jogos sem perder para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram disso aí ou não? Sim. Palmeiras com Veloso, Odair, Toninho, Eduardo e Biro. Dorival, Erasmo, jogou esse jogo aqui, e Betinho. Jorginho, que é o Jorginho Cantinflas, o Careca e o Edivaldo. O Edivaldo, eu não me lembrava que o Edivaldo tinha jogado no Palmeiras. O ponta falecido já, não é? Que jogou no São Paulo, no Atlético. Ele faleceu aqui na cidade de Cesário Lange, cara. Foi, acidente de automóvel. Eu tava lá. Você tava lá? Nós tínhamos ido brincar de bola lá, um tempo lá, um churrasquinho. E na volta, eu e o Edivaldo gostava de fazer graça. Aí ele foi passar pro lado direito do caminhão, pelo acostamento. Aí pegou a traseira, que ele puxou para cá, e aí pegou a traseira do carro. A hora que ligaram para mim, porque ele tava comigo lá, no jogo. Aí eu peguei, porque eu não bebo, aí eu peguei e vim embora mais cedo. Aí me ligaram aqui, para mim reconhecer o corpo dele lá. Nossa, rapaz. Eu que fui lá reconhecer o corpo. Não sabia dessa história, não. Eu me lembro do Edivaldo. O Edivaldo é um atacante que foi revelado pelo Atlético Mineiro, né? Disputou a Copa de 86, foi convocado pelo Tele, disputou a Copa de 86, jogou no São Paulo, me lembro, mas eu não me lembrava dessa passagem dele pelo Palmeiras. Quando ele faleceu, ele jogava no Palmeiras? Jogava no Palmeiras. Nós estávamos, né, curtindo férias, né? Nós fomos em Cesário Lange, que era amigo do Nange. Aí nós fomos fazer uma brincadeirinha lá de society, fazer um churrasquinho. E eu, como não bebo, falei, turma, eu vou embora. Aí vim mais cedo embora. Aí ligaram para mim, 5 horas da manhã. O Edivaldo morreu. Tem o quê? 25, morreu. 26 anos? 26 foi precoce, anos. Né? Não, aí então é uma história que... Ele estava despedindo para se apresentar no Japão. Você acredita nisso? Ele foi lá festejar com a turma. Já estou negociado. Aquela alegria, porque ele é muito alegre. E aí não poderiam contar para a mãe dele. Então, antes de fazer o reconhecimento, aí eu fui lá reconhecer o corpo. Pô, triste, né? História triste. E um cara que realmente morreu jovem, Edivaldo, atacante. Quero saber o seguinte, nesse jogo aí, nesse 0-0, escalei o time aqui com o Edivaldo, só quero saber o seguinte, quem apitou esse jogo aí? Hilton José da Costa, Edmundo Lima Filho ou Oscar Roberto Godoy? Esse jogo, rapaz, foi... Qual o segundo que você falou? Hilton José da Costa, Edmundo Lima Filho ou Oscar Roberto Godoy? Godoy. Hilton José da Costa. Errei. Eita. Lembra do Hilton ou não? Você lembra dele ou não? Bigodão e tal? O bigodudo. É isso mesmo. Bom, Daizinho, agora a gente vai para as finais aqui de Copa do Mundo. Essa aqui eu vou dar uma corrida, porque eu quero ver se sobra um tempinho no final pra gente. E a gente vai começar falando da Copa de 94. Ganhamos o caneco, ganhamos o título nos Estados Unidos da Copa de 94, com 24 seleções. Melhor jogador da Copa foi o Romário, nosso Romário. O baixinho brilhou na Copa de 94. Pergunta para você sobre a Copa. Eu quero saber quem foi o primeiro adversário do Brasil na Copa. Foi Camarões, Rússia ou Suécia? Camarões. Foi Rússia. 2-0 Brasil. Caramba, meu. Odair. Copa do Mundo, pergunta 9. Vamos para 2002. Ganhamos o caneco também. Brilhamos na Copa, Copa do Ronaldo. Foi muito bem, Ronaldinho. Rivaldo, jogou demais a Copa, o Rivaldo. Enfim, sobre esta Copa 2002, 32 seleções participaram, 161 gols foram marcados na Copa. Seleção de 2002, a nossa última seleção campeã do mundo. Quero saber a FIFA. Quem a FIFA elegeu o melhor jogador da Copa de 2002? Foi o nosso fenômeno Ronaldo? Foi o perna torta Rivaldo? Ou foi o goleiro alemão Oliver Kahn? Oliver Kahn. Aí, foi bem, acertou. Aliás, os caras fizeram tudo antes, né?
que esse prêmio não deu para engolir, né? Porque o cara falhou na final, o Ronaldo brilhou nessa Copa, e se não fosse o Ronaldo, tinha que ser o Rivaldo, pô. Eu fui lá, eu fiz estágio no Bayern, eu ficava lá com o Oliver Kahn. Gente boa? Demais. Bom goleiro, excelente goleiro. Ele ama os brasileiros, cara. A empregada dele é brasileira. Que legal, verdade? Porque o Paulo Sérgio jogou com ele, né? Sim. Aí o Paulo Sérgio me levou para Leverkusen e para o Bayern de Munique e para Roma, para fazer estágio na Europa. Eu fiquei um ano e meio os times que o Paulo jogou, né? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo estágio lá, antes de começar como treinador. Assim, pelo que eu acompanho, vejo as entrevistas, vejo tal, o Paulo se tornou o seu grande amigo da bola também, né? Porque vocês foram vice-campeões lá no Novo Horizontino, você contou sua história, que era do Rio Branco e tal. O Paulo era do Corinthians, estava emprestado. E aí, quando volta, campeão brasileiro de 90 no time do Corinthians. E aí você seguiu uma bela amizade com ele, né? Com certeza. Até hoje. Paulo Sérgio é o irmãozão da gente. Eu estou sempre na casa dele, ele vem aqui em Sorocaba. Enfim, a gente tem um elo de amizade muito grande. E hoje ele é pastor da igreja Transformados pela Fé, lá em Barueri. E é muito bacana lá no Alphaville, né? Eles fizeram, ele mora lá, e aí construiu a igreja lá. Tem muitos atletas que frequentam lá. Legal. Sabe quem tá morando aqui em Sorocaba também? Sérgio é um goleiro. Já é um goleiro. Você sabe, tem contato com ele ou não? Eu tenho contato e eu vou ter que falar ao vivo aqui para você. Ele tá devendo a camisa para mim, que ele que ficou de entregar e não entregou até agora. Viu, Sérgio? Você vai ver isso aqui e eu vou cobrar de você. Cobra ele. Você sabe que eu fiz contato com ele, falei, para ele participar aqui, e ele foi muito educado, então falou, cara, minha agenda tá cheia de live, só vou conseguir live no mês que vem. Falei, ele é muito gente boa. Sérgio, hein? Eu vou dar dura nele e falar para ele assim, você vai ter que atender o meu amigo lá para fazer a live com ele lá. Não, gente boa. Sem problema nenhum. Sérgio que também tem uma trajetória muito legal no Palmeiras, no futebol, brilhou em todos os times que jogou. Juntos. Sim. Tem uma outra que a gente observa a amizade dos dois. Para fechar aqui a última pergunta, que vale 4 pontos, Odair. Deixa eu tentar te ver aqui. 1, 2, 3. 3 com 2, 5. Não, com 3, 6. Daí, se você acertar a última, você faz 10 pontos. Você vai empatar com o Quartarolo e com o técnico do São Bento, o Edson Vieira. Mas se você acertar essa aqui. E essa aqui é tranquilinha, hein? Pergunta sobre Copa do Mundo de 2006. Nós tínhamos um baita time em 2006, quadrado mágico, lembra? Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano. Tinha Robinho, tinha Fred, tinha Zé Roberto. Na minha opinião, tecnicamente, foi a última grande seleção que a gente teve, a seleção de 2006. As gerações não se renovaram como a gente tinha. Infelizmente, talvez o excesso de confiança daquela seleção, ou a falta de comando, talvez, enfim, que a gente ouve falar, a seleção um pouco dispersa, com Cafu, com Roberto Carlos, um timaço, né? Dida no gol. Enfim, perdemos 1-0 para a França, né? O gol do Henry, né? naquela falta que foi cruzada, o pessoal crucifica o Roberto Carlos até hoje, enfim, perdemos, né? E fomos eliminados da Copa. Final, a Copa brilhou para a seleção da Itália. A Itália venceu a França nos pênaltis, 1-1, né? Na final, venceu nos pênaltis 5-3, aquele jogo que marcou também a expulsão do Zidane, aquele lance com o Materazzi, né? Cabeçada e tal. E a França foi vice-campeã. O que eu quero saber é o seguinte: quem foi a 4ª colocada dessa Copa? Qual seleção? Alemanha, Portugal ou Inglaterra? Copa de 2006. Inglaterra, Alemanha e Portugal. 4º lugar. Inglaterra. Foi Portugal. Perdeu para a Alemanha. A Inglaterra caiu nas oitavas e o Portugal perdeu para a Alemanha. Portugal de Cristiano Ronaldo. Daizinho, fizemos 6 pontos. 6 pontinhos. Não fiquei na lanterna, né? Você empatou. Não tá. Lanterna é uma abelha, ninguém tira esse título dele. Você empatou com o Rodrigo do futsal, capitão da seleção brasileira de futsal, que joga no Magnus aqui. O Rodrigão fez 6 pontos também. O Odair com 6 pontinhos. Daí a gente tem pouco mais de 4 minutos aqui para encerrar a nossa live. Mais uma vez quero te agradecer. Sou teu fã.
sabe? Eu acho que você é um vencedor no futebol aí, por tudo que você contou no início da live pra gente, né? O que você passou, o que você sofreu e os times que você jogou. Você chegou na seleção brasileira, amigo. Não é qualquer um que chega na seleção brasileira. Você chegou, você foi convocado, você jogou uma Copa América. Então, eu queria que, nesse encerramento, você falasse de algumas histórias que você viveu no Palmeiras, algumas resenhas legais lá com os seus principais colegas, amigos, e em qualquer outro clube. Queria que contasse pelo menos umas 2 histórias pra gente aí, pra gente encerrar. Olha, eu acho que uma história bacana é a chegada, né, no Palmeiras, porque eu estava no time pequeno. E aí você ser recebido pelo Tele Santana com a camisa do Palmeiras na entrada ali do Parque Antártica, cara. Eu cheguei numa quinta-feira e estreiei no domingo contra o Bahia. Isso para mim ficou marcado. E a outra é com o Falcão, porque o Falcão, treinador da seleção brasileira, eu sempre... Você lembra do São Bento aqui, em São Paulo, que o Falcão ficou no banco? Lembro, claro. 85. Lembra? Então, eu joguei aquele jogo e eu pedia, pelo amor de Deus, assim, por dentro de pensamento, poxa, coloca o Falcão que eu quero estar perto dele. Porque eu tinha, assim, ele jogava de volante, eu jogava de volante também. Falcão, que nesse time de 85 do São Paulo, que foi campeão paulista, né? Falcão perdeu a posição para o Márcio Araújo, que jogou aqui também. Então, tava o Márcio Araújo, tava o Visoli. Aí o Falcão tava no banco. E aí eu doido para que ele entrasse, né? Para ficar ali perto dele, porque eu tinha o Falcão assim como referência, por causa eu comecei de volante. E aí você ser convocado para uma seleção brasileira com ele. Poxa, essas histórias para mim vai ficar eternamente. Não tem como de registrar isso de alegria que eu fiquei. Então, quando eu vi aqui, depois ele entrou e a gente estava no mesmo jogo e nós relembramos lá na seleção, foi tremendo, cara. Pô, que legal, bacana. E com o Marcão, resenha, tem alguma não? Nossa, Marcão sempre, né? Porque na estreia lá, você lembra? Da estreia do Allianz Parque? Lembro. Foi O jogo da estreia? a despedida do Ademir e a estreia do Allianz, né? Sim. Então, e o Marcão jogou e depois ficou comentando. Aliás, nesse jogo aí, o senhor fez umas embaixadinhas, saiu, foi pro ataque, não foi? Foi nesse jogo, não foi? Não, foi não eu dou show, né? Foi? Eu faço normal. É seu talento, desculpa. Então, aí o Marcão tava comentando, porque o Marcão é gente fina demais, é um amor de pessoa. Aí ele tava comentando que ele já tinha tirado. E aí ele falou assim, pô, daí eu tinha falado lá ao vivo, o negócio seu, eu falei assim, já falou mesmo, agora já deixa. Mas o Marcão também é gente finíssima, cara. Aliás, né, eu sou uma pessoa muito fácil em termos de amizade. Então eu tenho muita... Sabe o que eu não gosto? É cara falar assim, por exemplo, eu vou te dar uma entrevista. Eu já tenho uma marcada. Pô, ele não tem. Então ela te atende. Essas coisas que eu não gosto, sabe? Eu sou muito assim. Poxa, você jogou na seleção, jogou no Palmeiras, a turma te convida, você vai, você nunca cobrou nada. Eu falei, poxa, mas como que eu vou cobrar, cara? Se é o meu prazer é estar atendendo o cara. Então, essas coisas que eu acho que tem que mudar. Agora, em cima disso... Você chegou numa seleção brasileira, você começa a ver os outros menor. Rapaz, a gente não vai levar nada. Então, esse tempo que nós estamos vivendo agora é para esses concertos, sabe? Também acredito nisso. Essas bobeirinhas, não pode existir. O ser humano, ele tem que ser humano. Então, é isso que eu falo. Poxa, se você me chamou para uma live ou para qualquer entrevista e eu não tenho nada, por que não te atender? Eu invento uma coisa que não existe. Isso não faz parte de mim. Tá, então... e tem outra coisa também, Odair, que mudou muito, né? Tem um minutinho aqui, que mudou muito no futebol, né? Hoje, o jogador mal subiu, ele já tem assessor de imprensa, liga pro meu assessor, mas, pô, eu me lembro, eu trabalho como repórter há, sei lá, quase 30 anos. Pô, você conversava direto com o atleta, você pegava o celular, marcava. Hoje não, existe uma blindagem muito grande, né? E você não tem muito acesso, tem que passar pela assessoria, e praticamente você tem a assessoria do clube e cada jogador tem a sua assessoria particular. Hoje as coisas funcionam dessa forma. Então mudou muito realmente essa relação dentro do futebol. Às vezes eu não sei também classificar aqui se mudou para melhor, se mudou para pior, mas existem uns pernas aí sim que acontece isso que você fala. Você liga, o cara inventa outro compromisso qualquer e acaba não atendendo, que não foi o caso do Odair, que eu mandei mensagem para o Odair,
não deu, sei lá, 1 hora, 2, ele me respondeu, trocou o telefone, acertamos aqui e aqui estamos a 30 segundos do encerramento. Odair, obrigado, gratidão, sucesso para você aí. Você é um cara que, repito, marcou a história de muitos times, o nosso São Bento, o Palmeiras, o Juventude, a Ponte Preta, o Novo Horizontino. Enfim, cara, sucesso para você, saúde, se cuida aí nessa pandemia e vamos ver se logo isso passa e a gente possa, todos nós aqui, possamos estar mais uma vez reunidos aí, tete a tete, para aquela resenha gostosa. Tá bom, Daí? Obrigado, viu? A recíproca é a mesma. Que Deus te abençoe e que possamos, daqui a pouco, estar falando de novo. Legal. Amanhã, às 6 da tarde, eu estou de volta no Jornal da Band 102,7 na Band FM, com o Lucas Pedroso, Adriana Fratini, com o meu querido Adriano Castor.